Deixe seu like, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos dar início a mais um vídeo, o vídeo de número 36. Espero que vocês estejam gostando, aquele que estiver assistindo, né? Que gosta, assista os vídeos sempre até o final para que vocês entendam aquilo que está sendo lido, relatado, tá? E para poder vocês entenderem. Vou dar início ao vídeo de número 36, em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1, que diz: o ano da remissão. Ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo o credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estrangeiro o exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o remitirá, exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fechará a tua mão a teu irmão, que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhes emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Então, Deus está dizendo aos israelitas que nessas nações tem povo que não são israelitas, né? Porque vem gente misturada, e a eles emprestará, né? Para que eles tenham domínio sobre esses empréstimos. Mas o da família emprestará, né? Para eles comerem, para tudo, emprestará, mas não vai pedir nada em troca, né? Vai dar porque eles têm tudo em abundância, então ele baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre. Então, eles emprestam aos irmãos mais pobres, mas não pode cobrar mesmo antes, porque vai chegar o 7º ano, que é o ano deles perdoar aquilo que ele emprestou, né? Seja os irmãos ou a outros próximos lá, eles vão emprestar, mas não vão querer nenhuma paga. Como hoje também o Evangelho ensina que emprestai sem esperar nenhuma paga. Ninguém quer fazer isso, né? Mas isso é o que Deus ordena para que façamos nós cristãos. A gente empresta ao irmão, é lógico que o irmão
tem o direito de pagar aquilo que está tomando emprestado. Mas se um irmão chegar ao tempo de pagar e disser, fulano, eu não consegui te pagar, então você perdoa ele e também perdoa a sua dívida, porque você emprestou porque tinha para emprestar, entendeu? Deus quer que façamos isso. Então, antes abrirá toda a tua mão e livremente lhe emprestará o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo, vai-se aproximando o sétimo ano, o ano da remissão, e que teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Então, você empresta, né? Quando chegar o ano da remissão também, tem que dar de coração, sem esperar. Livremente lhe darás o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que puseres a tua mão. Então Deus assim o abençoará, dando mais fartura a ele, né? Porque ele está ajudando o irmão pobre que não tem, ele tá dando de comer, de vestir, etc, etc. E assim Deus vai retribuir com as bênçãos, ele podendo, se ele plantar, colher mais, né? Se ele fabricar mais, etc, etc. Se ele criar animais, então os animais vão produzir mais e mais, porque Deus aumentará a sua bênção, porque ele está sendo generoso para com seu irmão. Não irmão de sangue, mas irmão em Deus, né? Na legião, entendeu? Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, lembra-te, não, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então, Deus está instruindo aqui, como nos dias de hoje, você vê uma pessoa necessitando, mas seu coração é muito duro, né? Às vezes, pela legião do mal, que não faz com que você ajude aquele, eu não vou ajudar não, porque ele vai comprar bebida, vai comprar droga, não sei o que, não importa o que ele vai fazer. O importante é que Deus quer que você ajude. Agora, a condenação não vai para você, a bênção é que vem para você. E aquele que recebeu e gastou com outra coisa, em se alimentar ou investir, foi gastar com outra coisa, de acordo com a legião do mal, então o mal é que vai estar sobre ele, porque ele está pegando da legião do bem, gastando com a legião do mal. Então, o castigo vai para ele, mas as bênçãos vai para aquele que ajuda, né? Porque ele está dando de coração, sem reclamar e sem fazer nenhuma apelação contrária, né? Que é isso que Deus quer em nós, né? Pois nunca deixará de haver pobre na terra, né? Pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então, Deus quer que nós ajudamos ao pobre. Nesses tempos antigos, né? Deus já dá a instrução e muito mais hoje, né? Hoje é que devemos ajudar muito mais ainda, né? Porque tem situação muito mais difícil no dia de hoje, como antigamente também tinha, né? Então, a gente tem que estar com o coração em Deus, né? Seguindo a legião de Deus, para que podemos fazer boas obras e assim você está juntando o seu tesourinho para o último dia, né? Para o dia da ressurreição ou o dia do arrebatamento. Se você está fazendo isso de coração, né? Não importa a quem você vai dar. Agora, muito nós, se você tem aquela certeza que você vai dar para ele comprar droga, beber álcool, essas coisas, então você compre comida e dê a ele em vez de dar o dinheiro. É mais prático, né? Não que dê para ele vender, mas que dê para ele comer. Então, você está fazendo boa obra a esse tipo de gente, mas que ele vai comer. Agora, se você der dinheiro para ele beber cachaça, você sabendo, então você não vai fazer isso, nem eu mesmo faço. Se eu souber que é para ele beber,
Mas se você não tem aquela certeza absoluta, então ajude de coração, porque Deus está vendo a sua boa ação, a sua boa obra que você está fazendo, que é para juntar tesouro no céu, para quando chegar o dia do julgamento, o dia do arrebatamento, etc, etc. Deus vai achar você de coração bom e as suas obras vai estar lá escritas e você pode ser absolvido, né? É isso. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixará livre. Né? Quer dizer, isso é Deus que dá esse mandamento para cada 7 anos a pessoa perdoar todas as dívidas e malfeitos, né? A seus irmãos. E quando declararás livre e não despedirás vazio. Liberalmente o fornecerá do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus tiver abençoado, lhe darás. Então, quando chegar, você tem que chegar aquele tempo, né? Você vai distribuir para as pessoas necessitadas, porque Deus está te dando em abundância. Não é também a mesma coisa nos dias de hoje também, né? Se você está na legião do bem, seguindo a Deus, Deus vai sempre estar te abençoando, seja no trabalho, seja na sua fazenda, no que você prosperar, você vai prosperar bem, porque você está na legião do bem, na legião de Deus, e a legião de Deus é tudo de bom, né? Tudo, se você está fazendo tudo de acordo com aquilo que Deus deseja que você faça, então essas bênçãos que Deus dá aqui, também nós temos no dia de hoje, né? Teremos do mesmo jeito, né? Não só nesse tempo, mas nos dias de hoje. Os israelitas, eles fazem isso no 7º ano, ele pega e distribui para aqueles necessitados. E hoje, a gente tem que, não nos 7 anos, mas todos os dias, a gente vendo uma pessoa necessitada de qualquer coisa, a gente tem que estar pronto para ajudar até os nossos inimigos, né? Então, os nossos inimigos a gente tem que dar de comer, dar de vestir, etc, etc. Que é para assim Deus se agradar dos nossos atos, das nossas obras, né? Ter fé, fazer as obras do bem, ajudar os necessitados, etc, etc. Só assim o nosso galardão cresce perante Deus, né? E lembra-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Esses mandamentos, muita gente, aí tem religião, tem igreja falsa por aí, que inverte esses mandamentos que é dado para o povo israelita e querem seguir certos mandamentos que tem nesses mandamentos aqui dados para os israelitas. Mas esses mandamentos aqui é dado para o povo de israelita, o povo que veio lá do Egito. É por isso que, de vez em quando, Deus está, nas escrituras aqui, está dizendo, ó, e lembra-te as que fosse servo na terra do Egito. Então, esse mandamento é todo para esse povo que veio lá do Egito, né? É mandamento lá para o Egito, para o povo do Egito. E como a gente está também na lei de Cristo hoje, né? Isso é um mandamento antigo. Como a gente está num mandamento mais novo, mais amplo, a gente também deve fazer o mesmo, diferente um pouquinho, né? É diferente, mas vamos fazer. Aqui é com 7 anos para dar a todo mundo. E a gente aqui não, a gente aqui é para dar todo dia, toda hora. Assim tem para dar. Até dividir, assim você só tem um pratinho de comida e chega uma pessoa com fome, a obrigação de repartir, né? De repartir, seja com seu inimigo, com quem for. Seu inimigo está com fome, chega na sua porta, mas ele lhe fez grande mal, perdoe ele e ajude ele. Porque é assim que Deus vai achar boas obras em você e nas suas atitudes, entendeu? Então, lembra-te que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou, portanto, hoje te ordeno isso. Então, Deus ordena para que ajude, né, os pobres, os necessitados, porque eles foram quase isso também lá quando estava no Egito. Então, esse mandamento é todo para esse povo que está vindo lá do Egito. Mas tem gente que confunde, né? Quer implantar dízimo no dia de hoje, né? Etc, etc.
Eles cobram dízimo nas igrejas, mas eles não vão lá no altar deles derramar o sangue, queimar as gorduras lá no altar, né, das congregações deles, etc, etc. Não vai pegar os dízimos que arrecada para dividir com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros, e etc, etc. Eles não fazem isso. Então, eles estão desobedecendo a Deus assim, dessa forma, porque eles não estão seguindo o mandamento de Cristo, né? Esse mandamento também vem de Deus, o mandamento de Cristo também vem de Deus, agora, com diferença, né? Mas os gananciosos de hoje não querem saber disso. Eles querem plantar e que você não der, o devorador vai para sua casa e tal. Aqui o devorador é o gafanhoto, que come as plantações, mas lá o devorador é o próprio pastor que está enganando a vocês, né? É diferente. Desculpa aí que eu não quero ofender ninguém, tá? Não quero ofender, eu apenas estou lendo aquilo que está escrito, que Deus está falando aqui. A diferença é outra, né? Então, e quando deixarás livre e não despedirá vazio, liberalmente os fornecerá do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus tiver abençoado, lhe darás. E lembrará-te-ás que foste servo na terra do Egito, né? E que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso, né? Porém, se ele te disser, não sairei de ti, porquanto te amo, a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então, tomarás uma sovela e lhe furarás as orelhas à porta, e teu servo será para sempre. E também assim farás a tua serva. Não seja duro aos teus olhos quando despedi-lo, liberto de ti, pois 6 anos te serviu em equivalência ao dobro do salário do diarista. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo o primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, o macho, santificarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquiará o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus os comerá de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher, tu e tua casa. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Nas tuas portas o comerás o imundo e o limpo, e o limpo o comerão também, como da coça ou do veado. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás com água. Então, o sangue continua sendo proibido nesse tempo, não se pode comer sangue de nenhum animal, né? Tem que sangrar ele, escorrer o sangue misturado com água na terra. E hoje também, da mesma forma, não, eu comi muita galinha cabidela, comi sarapatel, buchada, tudo com sangue, porque eu não tinha esse entendimento. Mas é pecado grave comer sangue e Deus proíbe, desde lá do início até hoje, é proibido comer sangue, né? Deuteronômio 16, as 3 festas da Páscoa, de Pentecoste e dos tabernáculos. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa do Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos,
pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Então, esses mandamentos, essas festas, né, que é dada aí, é para os levitas, né, que foram escravos lá e saíram, e Deus ordenou esses tipos de festa, né, para comemorar. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matarás à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então, por quê? Quando Deus estava para tirar eles do Egito, né? Deus mandou sacrificar o carneiro para melar os ombrais das portas, no dia que ele ia matar os primogênitos do faraó e de todo morador lá do Egito, que fazia parte de faraó. Deus mandou matar o cordeiro de 1 ano e com sangue melou os ombrais da porta de cada um levita que estava lá, do povo de Deus, para que quando a morte passasse, não matasse nenhum primogênito dele, né? Aí por isso que esse é a Páscoa do Senhor, e é comemorar, eles comemoram todo ano para lembrar o dia que foi saído lá do Egito, né? Por isso que Deus quer que eles façam essa Páscoa todo ano, né? Para comemorar a saída dele do Egito. Então, a cozerás e comerás no lugar que escolheu o Senhor teu Deus, depois voltará pela manhã e irás às tuas tendas. Então, Deus vai escolher um local para fazer todas essas coisas, né? Lá no dia, eles mataram os carneiros e cada família comia, passava o sangue na porta e comia a carne do cordeiro, né? A carne e o resto era queimado. O couro, as pernas, as vísceras, tudo era tudo queimado. Só comia a carne e tinha que comer e não sobrar nada, né? Não podia, cada família tinha que matar de acordo com aquilo que eles iam comer. Se ele não pudesse comer só, ele chamava aquele que não tinha o carneiro e ambos eles comiam para comemorar. Aí Deus declarou a Páscoa nesse dia, né? Aí eles vêm fazendo isso. 6 dias comerás pão e asmo, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhum trabalho fará, que é no sábado, né? 7 dias da semana contarás, desde que a foice começar na seara. Iniciarás a contar as 7 semanas. Depois celebrará a festa das semanas ao Senhor teu Deus, porque deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, né? Então, habitar seu nome é que ele ia fazer uma tenda, como se fosse uma igreja, né? Para fazer todas essas coisas. E então tinha os levitas, tinha povo hebreu, tudo misturado nesse tempo, né? As servas dos levitas, dos hebreus, era tudo uma congregação só, tudo junto, né? E cada um fazia a sua parte. E lembra-te, que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. A festa do tabernáculo celebrarás 7 dias, quando tiveres colhido a tua eira e do teu lagar. E a tua festa alegrar-te-ás, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva,
e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o teu trabalho das tuas mãos. Por isso, certamente te alegrarás. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e nas festas dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que ele tiver dado. Deveres dos juízes. Isso já foi feito, essa leitura anteriormente, lá em Levítico, né? Foi lida essas coisas aqui, é apenas uma recapitulação daquilo que Deus falou para esse povo. Então, ele estava falando, Moisés está dando de novo essas instruções só para lembrar para ele, né? Que é para ele não se esquecer. Então, os deveres do juízo. Juízes e oficiais porás em toda a tua cidade que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoa, nem receberás peita, porquanto a peita cega os olhos do sábio e perante as palavras do justo. Então, essa peita que ele está falando aqui, e a acepção de pessoa é o seguinte, é que se um culpado estiver chegando a falar com esse juiz e ele quiser subornar esse juiz, né, tentando fazer alguma peita com ele, algum contrato, para que ele julgue ele, se ele for condenado, para que... Hoje acontece muito isso, né? A pessoa é culpado, mas tem um advogado que vai lá livrar a cara dele, como também tem juiz que o cara é culpado, mas através de dinheiro ele vai lá e livra a cara da pessoa. Mas Deus está ordenando aqui para que ele não faça isso, né? Para não torcer o juízo, não fazer acepção de pessoa, porque eu sou fraquinho e seu fulano tem algum é mais rico, eu sou pobre e fulano é rico, eu vou dar, e o pobre é quem está com direito, mas ele vai dar a sentença a favor do cabo que é rico. Então aqui Deus proíbe essas coisas, não quer que seja dessa, porque o pobre é rico, os direitos são iguais, né? Aqui. Se o rico errou, ele vai pagar. Se o pobre errou, ele vai pagar. É o que Deus está falando aqui, né? Não torcerás o juízo, nem não farás acepção de pessoa, nem receberás peita, né? Que hoje em dia é o que mais acontece, é que você vai paga, você está errado, mas você paga um advogado para lhe defender você estando errado, né? O juiz sabe que você está errado, mas porque você tem posse, tem dinheiro para dar, chegar lá no conversar com o seu juiz, ajeita aí que eu vou lhe dar tanto, livre minha cara. Isso acontece muito nos dias de hoje, mas Deus está falando aqui que não quer que façam isso junto ao povo dele, que todos trabalhem honestamente. Quem errou, errou. Quem não errou, não errou, e assim é libertado do castigo, né? É isso que Deus manda, é isso que Deus está falando aqui, né? Para que ninguém faça nada, ao contrário, né? A justiça seja feita, a justiça, e assim sucessivamente, né? Então Deus diz, não torcerá o juízo, não farás acepção de pessoa, nem receberás peita, porquanto a peita cega os olhos do sábio. Então, se o juiz, né, até mesmo o errado não pode oferecer, porque ele está pecando contra Deus, né? Ele vai chegar lá para o juiz que é sábio, tem um entendimento e ele vai oferecer, ele sabendo que está errado, ele vai oferecer para livrar a sua cara. Então, tanto um peca, quanto o outro mais ainda, né? É a justiça, somente a justiça.
seguirás, né? Diz aqui, a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Então, se eles fizer essas coisas contrárias ao Senhor, Deus vai matá-lo, vai destruí-lo, né? É isso que Deus está ordenando a ele aqui, a todos os juízes, né? Quando estiver julgando alguém, para que não seja corrompido, não se venda, né? Como é que se diz? Não se corrompa, né? É isso, não se corrompa, né? A justiça, somente a justiça seguirá, para que viva e possa, né? E possuas em herança a terra que o Senhor teu Deus vai dar. Não plantarás nenhuma ave junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Então, mais uma vez, mais um lembrete aqui. Deus está dizendo que não faça nenhum tipo de imagem para adorar, porque Deus odeia essas coisas, né? Hoje tem muita gente que vai se ajoelhar ao pé de estátua, de santo, feito de barro, de ouro, de prata, etc, etc, etc. E Deus odeia essas coisas. E esse povo está totalmente sendo enganado por esses falsos pregadores, por essas falsas igrejas que existem no dia de hoje, porque Deus odeia essas coisas. Não é eu que estou falando, eu estou lendo aqui. Nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Não é eu que estou falando, é Deus que está falando aqui. Entendeu? Então não fique com raiva de mim, não, que eu estou lendo só aquilo que está escrito e é aquilo que Deus está mandando. Né? Agora vem Deuteronômio 17, né, capítulo 17, versículo 1, que vai falar justamente a respeito dessas coisas, dessas imagens que Deus odeia. Deus está dizendo aqui, o castigo da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você adorar um cantor, é você adorar um jogador de futebol, é você adorar qualquer tipo de coisa. Uma imagem de esculpido, uma imagem de santo, qualquer tipo de figura, de estátua. Deus odeia esse tipo de coisa. Né? Não se engane vocês que estão indo para uma igreja que tem a estátua dentro dela, porque isso faz parte de Satanás. Isso não vem de Deus. Toda igreja que tem uma estátua dentro dela é a igreja de Satanás. Deus não está ali. O povo que está lá pregando Deus, é em vão esse tipo de adoração, porque Deus não vai ouvir. Se houver algum milagre, algum sinal lá, não é feito pela mão de Deus, e sim pela mão de Satanás, porque Satanás também faz milagre e faz cura também, tá? Então, não se engane a esse respeito. Não quero condenar ninguém, porque quem sou eu, um pecador, para condenar vocês? Mas Deus o condenará no último dia, se você seguir essas coisas até o fim. Então, o meu recado é que você deixe essas coisas, abandone essas coisas e adore só a Deus, porque só Ele te dará a salvação no último dia, você abandonando essas práticas, tá? Que é para você não ir para o lago de fogo, tá bom? Não sacrificará ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja feito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que o Senhor, que se for a servir a outros deuses, e se escurecer a ele, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, que eu não ordenei, e te for denunciado, e se ouvires, então bem, e o iniquirás, e eis que
sendo verdade e certo que faz tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher o que fez este malefício às tuas portas e apedrejará o tal homem ou a tal mulher até que morra. Então, mais uma vez, já falei anteriormente, vou repetir de novo, porque aqui a gente está falando do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento foi dado nas 2 tábuas de Moisés, escrita pelo dedo de Deus, 2 tábuas de pedra. Deus escreveu para Moisés falar para todo o israelita hebreu que estava junto e também alguns egípcios que estavam no meio deles. Esses mandamentos foram dados para esse povo que veio lá do Egito. Nos dias de hoje, é uma nova aliança, uma nova lei. Não tem esse tipo de condenação que aqui ensina, porque aqui Deus manda matar apedrejado até a morte, né? Tem que ter testemunha para ser comprovado que eles estavam se ajoelhando ao pé de estátua dos santos dele, né? Dos santos inventados por mão de homem, né? Porque Deus é santo, e só ele é santo, não existe outro. Então, todo santo que é inventado pela mão do homem é falso santo e é diabólico. Então, vocês não devem se encurvar, não devem orar, não devem fazer nada, nenhum pedido a esse santo, nem a Maria, nem a São José, Santo Antônio, Santa Aparecida, Santa não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Não adianta vocês fazer essa coisa, porque Deus abomina essas coisas. Deus odeia esse tipo de coisa. E vocês estão na legião do mal, na legião de Satanás. A legião de Satanás é quem faz com que vocês adorem essas coisas e venham acreditar nessas coisas. Isso tudo é muito diabólico. Não quero ofender vocês. Eu apenas estou relatando o que Deus está falando aqui. Tá? Não fique com raiva de mim, não, por favor. Mas preste atenção no que eu estou lendo para vocês. Mentalize. Tá? Porque nesse dia, nesse tempo aqui, Deus manda... olha, veja só, presta atenção. Então, tirarás o homem, a mulher que fez esse malefício. São coisas mal. Quem vai adorar estátua de santo, etc, etc. Se ajoelhar em pé de cruz, de santo, isso tudo é mal, é diabólico. Deus não quer que faça essa coisa. Então, a mulher, o homem que faz este malefício, às tuas portas, e apedrejará o tal homem, a tua mulher, até que morra. Deus manda matar esse tipo de gente que faz essas coisas. Isso nesse mandamento aqui, né? Até que morra. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Mas se tiver mais de uma pessoa que testemunhe que a pessoa estava se ajoelhando no pé de uma estátua, adorando a ela, orando a Deus, orando aquela estátua, falando em nome de Deus, etc, etc. Ele vai morrer apedrejado, porque a testemunha viu e vai contar ao sacerdote. Então o sacerdote ordena que todo mundo apedreje ele até morrer. É o mandamento que Deus dá aqui. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele para matá-lo. E depois as mãos de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, depois que matar, tira ele para fora, queima e tira ele do meio de toda a congregação de Deus, né? Então, nos dias de hoje, Deus não manda matar, mas você vai morrer do mesmo jeito. Uma morte diferente, uma morte espiritual. Hoje, Deus não manda te matar se você está adorando o santo, se você está se ajoelhando aos pés de algum santo, se você está fazendo esse tipo de coisa. Deus não vai te matar assim como aqui, apedrejado. Mas você vai morrer pior. Você vai morrer pior. Por que você vai morrer pior? Porque Deus quer que adore só a Ele. Cristo está lá ao lado dele para interceder por você, mas você está pedindo intercessão a outra coisa, né? A uma coisa diabólica.
Você está pedindo, ô santo fulano, fale com Deus para Deus fazer isso por mim. Não existe isso. Deus não vai te ouvir. Isso é abominável a Deus. Isso é coisa de Satanás, né? Então, nos dias de hoje é diferente. Deixa eu explicar. Nos dias de hoje, Deus te dá livre-arbítrio para você escolher o que é que você quer. Ou você quer a legião do mal, ou você quer a legião do bem. A legião do bem é tudo aquilo que é feito para Deus. A legião do mal é tudo aquilo que é feito para agradar a Satanás. São essas duas coisas, né? Então, Deus não vai te mandar matar apedrejado, mas ele faz o quê? Ele manda dizer a ti que você deixe essas práticas, né? Que se arrependa dessas práticas, abandone essas práticas, não se ajoelhe mais aos pés de santo, não ore, não peça nada a ele, e que venha pedir só a Deus e a Cristo. Se você deixar essas práticas, então, deixar outras coisas mais, então Deus vai te receber de braços abertos. Mas se você continuar com essas práticas, então você vai morrer. De que forma você vai morrer? Você vai morrer porque é uma morte espiritual. Você não vai ter salvação. Você não vai ter vida eterna. Por quê? Porque você está servindo a legião do mal, a legião de Satanás. Então, no final, o que é que Deus vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito. Aí te lançará no lago de fogo e de enxofre. Esse vai ser o teu julgamento se você não se arrepender e não deixar essas práticas. Porque Deus odeia essas coisas. Não é eu que falo, é Deus que está falando aqui, né? Isso aqui você vai morrer antes, porque você vai morrer já apedrejado e Deus já vai excluindo você logo daí, né? Se apedreja, escreve lá no livro, condena logo. Ah, hoje não, hoje você tem a chance, né? Hoje, no mandamento de Cristo, você tem a chance de remissão de pecado, né? Você vai se redimir daqueles erros que você tinha, pedir a Cristo, que está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, para que Deus, Cristo, chegue e dizer assim, Pai, perdoa, né? Então, se você se arrepender de coração, deixar essas práticas de coração, não fizer mais, e fosse seguir aquilo que Deus manda hoje, né? Pecar, pecamos, no resto da dúvida, todo tempo. Mas são pecados redimidos, porque são pecados mínimos. É pecado, mas é mínimo. E Cristo morreu pelos nossos pecados, não pelos pecados pensados. Se você pensa em matar uma pessoa, você está pecando contra Deus, pecado grave, porque você está tendo a intenção de fazer pela sua mente, pelo seu coração. Então, isso é um pecado que Deus pode até perdoar você, se você se arrepender. Isso tem pecado voluntário que você peca mesmo sem perceber. Esses são pecados rapidamente perdoados por Deus, porque Deus está vendo nós o tempo todo e está vendo as nossas ações o tempo todo, e por isso você tem essa chance, por Cristo interceder por nós, imediatamente será esquecido desse pecado. Mas se você está sabendo que está errado, continua. É como lá na frente eu vou ler para vocês. Vocês pecam, o pecado vai amadurecer e vai casar a morte. Que morte? A morte da alma e do espírito para o lago de fogo. Entendeu? É isso. Então vamos continuar. Então, tirarás o homem da tua mulher, o homem ou a tua mulher que fez esse malefício às tuas portas, e o apedrejará o tal, ou o homem ou a mulher, até que morra. Por boca de duas testemunhas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo, assim tirará o mal do meio de ti. Consulta dos sacerdotes, né? Isso está no versículo 8, de Deuteronômio 17, versículo 8 está dizendo, consulta dos sacerdotes. Quando alguma coisa que for difícil
demais em juízo entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígio nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juiz. Então, ele vai levar aquela pessoa para ser julgado, né? E o sacerdote e o juiz vai inquirir. Inquirir quer dizer fazer perguntas a respeito de seus crimes, né? Do que ele praticou, seja de sangue, etc, 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 como está dizendo aqui, né? Que seja de sangue, que seja de ferida, né? Que seja de demanda, etc. Aí, se for de separação, então, vai fazer pergunta a respeito e eles vão analisar de acordo com as perguntas que for feitas, e então ele julga. É como se fosse um julgamento num fórum, né? Então o juiz está lá, está testemunha e tal, e eles vão fazer esse tipo de julgamento. E farás conforme ao mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolheu o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem, conforme ao mandado da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciarem, te não desviarás nem para a esquerda e nem para a direita. Então, ele tem que julgar, como naquele versículo anterior, né? Para que o juiz não se corrompa, que ele julgue fielmente, nem um pouquinho para a direita, nem puxando o saco de um, nem puxando o saco de outro. Que ele julgue fielmente, para assim ele ter a sua sentença honesta, né? Hoje não existe isso. As sentenças de hoje, o cara está errado, vem um e livra a cara dele. O cara está errado, o juiz, por causa de um dinheirinho, vai lá e faz tudo errado. Ele não cumpre o que aprendeu, no caso, né? Ele aprendeu para julgar o certo e julgar o errado, mas no dia de hoje tem juiz que dá a sentença para o errado, tem advogado que livra o errado e condena o que está certo. Hoje, nos dias de hoje, acontece muito isso. Não estou generalizando, mas que acontece muito isso, acontece, né? O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá e tirará o mal de Israel. Então, se ele prosseguir no erro, ele vai ser morto, né? Para que todo o povo o ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. A eleição e os deveres de um rei. E nesse tempo havia muitos reis, né? Tanto da parte de Deus como da parte do contrário, da legião do mal e da legião do bem. Ambos tinham muitos reis, né? Muitos reis. A eleição dos deveres do rei. Esse reinado aqui, é do reinado de Deus, do povo de Deus. Não é o mal. Do mal é do mal para lá, ninguém sabe como é que eles fazem as suas eleições. Mas no povo de Deus, na legião de Deus, nós vamos agora estudar a eleição e os deveres de um rei na legião de Deus, né? Vamos ver agora. Quando andares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus dentre teus irmãos, e porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja
de teus irmãos. Então, só pode ser rei aqueles que são das famílias levitas, né? Do povo de Deus. Só pode ser das famílias entre eles. Não pode ser nenhum estrangeiro que não seja da família ou das tribos, né? Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltarei por este caminho. Então, está proibido, se for constituído um rei, ele mesmo com o poder que ele tem, ele não pode mandar o povo dele voltar para o Egito. De maneira nenhuma, Deus não quer que ele faça isso, né? Quando ele for constituído. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro, nem multiplicará muito para si. Então, se ele for rei, ele vai ter que viver como se fosse pobre. Ele não pode, ele vai viver daquilo que ele tem, vai prosperar daquilo que Deus vai dar a ele, não por ambição, né? O rei não pode ter mais de, se só tiver uma mulher, ele vai ter só uma mulher, ele não pode multiplicará mulheres para que o seu coração não se desvie, nem pode ter ouro, prata, a mais daquilo que ele tenha, para que ele também não se desvie, né? Por isso não multiplicará para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e a este estatuto para cumprir, para que o seu coração não se levante sobre os teus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, esse rei, ele não pode ter mais nada daqui, nem mais mulher, nem mais ouro, nem mais prata, nem nada, né? Se ele tem aquilo, com aquilo ele vai ficar, e também não pode se desviar de nenhum mandamento que Deus vem dando para todo ele, né? Então ele vai pegar um livro e vai escrever lá no seu livro todas as leis que Deus está dando para o povo israelita, né? Que veio lá do Egito, para que nas nações dele esteja escrito lá no seu castelo, no seu reinado, para cumprir todo o mandamento que Deus tem dado a todo esse povo, né? Então, assim, se ele for rei, ele tem que cumprir todas essas coisas, todos os mandamentos que Deus vem dando para ele fazer da mesma forma, não porque ele vai ser rei e ele é quem vai impor as suas leis. Não, não é dessa forma. Ele vai ser rei, Deus vai nomear ele rei de alguma nação israelita, mas ele vai apenas obedecer o que Deus ordena, não leis pelo pensamento dele, nem porque ele está dizendo, agora eu sou rei, eu posso fazer isso, fazer aquilo, posso mandar fazer aquilo, aquilo outro. Não, nada disso. Ele vai fazer segundo os mandamentos que Deus tem ordenado para todos. Ele vai ser rei, sim, por nome de rei, mas ele não vai poder ter mais nada do que outro, o que ele tem é o suficiente. Ele não pode lançar, porque ele é rei, ele não pode chegar a tomar uma boiada de um, tomar os ouros de outro, tomar a prata do outro, tomar as mulheres do outro. Ele não poderá fazer esse tipo de coisa, né? Ele tem que seguir aquilo que Deus manda. Então, vamos para Deuteronômio agora, capítulo 18, versículo 1, que fala a herança e os direitos
dos sacerdotes e dos levitas. Todas essas coisas eu já falei anteriormente. Isso é apenas uma recapitulação de tudo aquilo que Moisés está dizendo para esse povo, que é para que ele não se esqueça, porque são gerações, né? Vai passando, que é para ele ficar alerta. Então, as heranças e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Eles são separados porque eles vão fazer trabalhar só para Deus, né? Só para o tabernáculo, etc. Das ofertas queimadas do Senhor e das suas, a herança de Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso, não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Como lhes tem dito, isso já foi dito anteriormente para eles próprios, né? Que ele não ia ter herança, ia que a herança dele ia ser Deus, para cuidar de Deus, das coisas de Deus, né? E nos mandamentos, nas ordenanças, no julgamento do povo, de tudo. Eles iam só ser para aquilo. Então, o povo era quem ia oferecer os sacrifícios, e desse sacrifício era de onde eles iam sobreviver, ele, então, as viúvas e muito mais, né? Dos dízimos e tal. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão os sacerdotes a espada e as queixadas e os buchos, dar-lhe as principais do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias das tosquias das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos, e todos os dias. E quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo o Israel onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, aí servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor. Igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio, né? Agora versículo 9. As abominações das nações são proibidas, né? As abominações das nações são proibidas. Não tem nação abominável, né, ao Senhor. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Porque eles estão seguindo, eles estão passando por cidades, né, por estados, vamos dizer assim, que são da legião do mal, né? Eles vêm da legião do bem. E essas outras nações são da legião do mal, que adora estátua e tal, etc, etc, como já se tem falado, né? Então, Deus aqui aprender, né, a fazer conforme, para não aprender fazer conforme as abominações daquelas nações, né? Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, né? Porque na legião do bem, no povo de Deus, não existe essas coisas, né? Não existe adivinhador, que adivinha a vida do outro, né? O que vai acontecer na vida do outro, porque Satanás faz essas coisas nesse tempo, né? Tem muitas pessoas da legião do mal, né, que adivinha o que vai acontecer na vida da pessoa, né? Dá prognóstico, tal dia você vai ter um carro novo, como hoje. Hoje existe muito isso. Tem muita gente besta que vai atrás dessas coisas, né? Que vai atrás
de um pai de santo, de uma mãe de santo, vai botar carta, vai jogar abuso, etc, etc. Nos dias de hoje, existem muitas essas coisas que esse povo são da legião do mal, da legião de Satanás. Então, Deus aqui já está alertando para quando o povo de Israel for passando nessas nações, não se misturar com ele, nem dar ouvido a eles, né? Para não se corromper com essas coisas, porque tem adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, né? Que faz feitiçaria. Então, Deus já está alertando aqui para que o povo dele não se misture, né? Tem encantador também aqui, ó. Tem encantador, ó, nem é encantador, nem quem consulta um espírito, adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Tudo isso é abominação ao Senhor. Deus proíbe todo esse tipo de coisa, porque hoje ele tem pai de santo que fala de Deus, né? Fala de Deus, tem mágico que faz muitas coisas, enganando ilusionistas, mas isso tudo vem da legião do mal, da legião de Satanás. Satanás dá sabedoria a esse povo para enganar o povo da legião de Deus, né? E tem muitos da legião de Deus que vai, né, de encontro a esse povo, pensando que está fazendo alguma coisa bem, mas ele está simplesmente aborrecendo a Deus, e Deus está ficando injuriado com esse tipo de pessoa, porque está fazendo o contrário às coisas de Deus. Então, adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, mágico, gente que consulta espírito, gente que morreu, etc, etc, etc. Tudo isso faz parte da legião de Satanás, da legião do mal. Então, fico um alerta para vocês, que vocês nunca vão atrás disso. Se você estiver passando por uma dificuldade, por uma perrengue, por uma discussão, por um vizinho mau, ore a Deus, peça a Cristo para interceder por você. Seja fiel naquilo que Deus quer que você faça, e Deus te porá a mão e os livrará de todo o mal, de todo o conflito que você há de ter, de toda como é que se diz? De toda tribulação que você esteja passando. Deus te livrará de tudo isso. Basta você seguir a Deus e abandonar as coisas da legião do mal, tá? Então fica a dica aí, não quero ofender ninguém. Eu estou lendo o que está aqui para vocês prestar atenção e se ligar nessas coisas, e isso faz parte. Tudo de Satanás, adivinhador, prognosticador, agoureiro, encantador, quem consulta espírito, mágico, quem consulta os mortos, isso tudo faz parte da legião de Satanás. Então, se afaste dessas coisas, não queira nem ouvir, porque Deus abomina essas coisas. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus o lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então, você, para ser perfeito, não pode andar atrás dessas coisas, né? Porque essas nações que há de possuir, ouvem os prognosticadores, adivinhações, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa, né? Deus não permite que faça essas coisas. Se você quer adivinhar alguma coisa, quer saber de alguma coisa, então ore a Deus, e Deus vai te dar um entendimento, um alento para aquilo que você esteja passando, para uma infecção que você tenha, ele vai te dar a cura. Basta você seguir a Deus e não faça pergunta a esse tipo de coisa. Não peça a estátua, não peça a santo feito pela mão do homem, porque isso tudo é abominável a Deus e ele o te condenará, tá? Não faça isso. Vamos para Deuteronômio, ainda 18, capítulo 18, versículo 15, que diz a promessa de um grande profeta, né? A promessa de um grande profeta.
O Senhor Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Então Deus vai dar a esse povo que está vindo lá do Egito um profeta, né? Que vai falar pela boca de Deus para todo esse povo que está seguindo. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falarás bem naquilo que disseram. Eis-lhe se suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo que eu lhe ordenar. Né? Então, tipo Moisés, né? Moisés foi a boca de Deus para todo esse povo, desde a retirada lá do Egito até chegar em Canaã, a terra prometida, que mana leite e mel, né? Deus vem falando, Moisés vem falando com todo esse povo, como se fosse Deus pessoalmente falando para ele, ensinando todas as coisas, todos os mandamentos, todas as ordenanças. E os sucessores dele também é da mesma forma. É como se Deus, ele estivesse falando com a boca de Deus para todo esse povo que veio lá do Egito. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, eu o falar em nome de outro Deus, esse profeta morrerá. Então, Deus vai levantar um profeta para falar só das coisas de Deus, só Deus. Não para o profeta que falar em estátua, em outro santo, em outra coisa, esse profeta vai morrer, porque ele não vem de Deus. Hoje, Deus está dando vários profetas no tempo de hoje, né? Hoje tem vários profetas, vários tipos de pessoas pregando a palavra de Deus mentirosamente para enganar o povo, e que esse povo faz parte da legião do mal, da legião de Satanás, ensinando coisas erradas. Deus não manda matar ele no tempo de hoje, mas nesse tempo aqui dos israelitas, todo ele será morto, aquele que falar sobre outros deuses, né? Esse profeta morrerá, né? Hoje não, hoje como tem o livre-arbítrio, qualquer pessoa pode fazer o que bem entende, o que bem quiser, então morrerá de outra forma, não morrerá apedrejado, né? Nem queimado, nem nada, mas morrerá a sua alma e seu espírito no último dia, no dia do julgamento. Deus vai sacudir esse povo lá dentro do lado de fogo, se ele não se arrepender antes, né? Por isso que Deus dá a chance. Deus quer que todo homem seja salvo, né? Vocês vão ver essas passagens mais na frente. Deus quer que todo homem seja salvo, né? Como é que ele vai ser salvo? Fazendo as boas ações, ajudando a seu próximo, não tendo inveja, não fazendo nenhum tipo de coisa mal, ajudando seu inimigo, perdoando seu inimigo, né? E deixando todas as práticas erradas para poder receber o galardão de Deus, que é a vida eterna. Então, você tem chance, mesmo você adorando essas coisas, mas tem um tempo para você, Deus está dando tempo para você se arrepender. Por isso que Cristo ainda não chegou, porque Cristo quer que você se arrependa, que deixe essas coisas, né? Só no último dia, quando Deus vê que não tem mais jeito para aquela pessoa, que ele não vai ter, quando Cristo vai vir aqui para governar 1000 anos, para botar esse povo na linha, né? Vai prender Satanás, vocês vão ver a respeito disso mais na frente. Deus vai prender Satanás para que não engane mais ninguém, para tentar recuperar esse povo, mas mesmo assim, se ele não aceitar, então vai vir o fim, e no final desses 1000 anos vai vir o fim, e aí
vai ter o arrebatamento dos salvos, né? E os dos condenados que vai ser jogado no lago de fogo. Então, por isso que Deus está dando tempo a esse povo que faz essas coisas, de se arrepender, de deixar essas práticas, porque Deus é longânimo para conosco, para que deixemos essas má práticas para poder obter a salvação. Então, por isso que Deus está deixando todo mundo fazer o que quer. Está deixando roubar, está deixando matar, se prostituir, né? Mas Deus está ensinando que você não faça essas coisas. Deus ensina que não se prostitua, que não adultere, que não roube, que não mate, que não adore a santo, não se ajoelhe a seus pés, não peça nada a ele. Deus quer que não faça nada disso. Deus está dando a chance de você se arrepender e deixar essas coisas. Agora, quando daqui até lá, você não tiver deixado, não quiser aceitar essa verdade, aí então você será condenado e vai ser jogado no lago de fogo no último dia. Porque Deus deu a chance a você, né, e você não quis, você vai morrer lá na prisão, vai ter gente ainda falando a isso, talvez você não queira aceitar também, e então você vai ficar queimando de dia à noite. Aí é com vocês, porque não quero acreditar na verdade, né? Então vamos lá. E será qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu a requererei dele. Porém, o profeta que a tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Porque é o que mais tem hoje, é gente pregando o nome de Deus falsamente, né? Então, essa pessoa aqui morre apedrejado, etc, etc. Mas no dia de hoje, ele vai morrer a sua alma no lago de fogo. É diferente, né? Deus está dando a chance para que se arrependa, né? Então, morrerá. E disse no teu coração como conhecerei a palavra é Deus, a palavra é Cristo, porque Cristo é o verbo, Deus é o verbo, né? E o verbo é a palavra. A palavra que o Senhor não falou. Então, se Deus está falando, está dizendo que é muita gente. Deus está dizendo para não adorar esse santo. Você está adorando, Deus não mandou fazer isso, mandou? Deus está dizendo aqui que não quer que faça isso. Mas você faz. E você está dizendo que foi o que Deus falou. Quanto o profeta falar em nome do Senhor, essa palavra não se cumprir, nem se suceder. Assim, esta é a palavra que não falou com sabedoria, falou aquele profeta, não tenha temor dele. Então, se fala com o temor de Deus, né? Se for uma palavra correta, você vai temer e não vai fazer aquilo que o profeta de Deus falou, para que você não faça, nem, né? Assim será. Mas se for um profeta de Satanás, e assim você o fizer, você está ofendendo a Deus, está desobedecendo a Deus, e você vai pagar por isso, né? Na sequência, a quem pertencem os privilégios das cidades de refúgio? Essa cidade de refúgio é aquele que mata casualmente uma pessoa ou faz algum tipo de transgressão voluntariamente sem saber que ia acontecer aquilo. Então, existe essa cidade de refúgio, né? Quando o Senhor teu Deus desraigar as nações cuja terra te dará, te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuires, e morrerás nas suas cidades e nas suas casas. 3 cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para a possuir. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que todo o homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva aquele que por engano feriu o seu próximo, a quem não odiava antes, né? Então,
Aquele que matar uma pessoa sem nenhuma intenção, sem nenhum pensamento de matar, Deus vai dar um tipo de prisão. Essa cidade é como se fosse uma prisão, né? Não é uma cadeia como hoje, mas é uma cidade onde ele vai viver, onde ele não pode sair de dentro da cidade. É tipo uma prisão. E como quando ele matou sem nenhuma intenção, matou por acaso alguém, feriu alguém, então essa cidade de refúgio vai ficar para ele, vai morrer e ser transferido para lá, como se ele ficasse em uma prisão. Ele não sai dessa cidade. Se sair, ele morre, né? Se sair for pego do lado de fora, alguém conhecer ele vai morrer. Então, se ele matou uma pessoa sem querer, por acidente, então ele é julgado e é mandado para lá até seu último dia. Como aquele que entrar com o seu próximo nos bosques para cortar lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, e o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e este morrer, aquele se acolherá a uma destas cidades e viverá. Tá? A gente está entendendo aí, né, que eu estou falando? Por exemplo, é um exemplo que ele está dando aqui. O cara está cortando lenha, está batendo lá, pá, pá, pá. Aí o machado voa e tem uma pessoa na frente, e esse machado vai, acerta a cabeça dessa pessoa, e essa pessoa morre. Então, essa pessoa que matou ele matou sem querer, porque o machado voou do cabo e feriu o outro, e o outro morreu. Ele matou sem nenhuma intenção, né? Então, como ele matou uma pessoa, Deus não vai deixar junto com aqueles que não matam ninguém e não ferem a ninguém, mas será levado para essa cidade que ele vai viver lá, né? Então escolherá uma dessas cidades e ele viverá, né? Será levado para lá, essa pessoa. Para que o vingador, que é o parente da pessoa que morreu, né? Para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se enfurecer o seu coração, né? Porque, vamos supor, né, que o camarada está cortando lenha lá, o machado voa, mata um irmão meu que estava na frente lá, matou, e depois fulano matou meu irmão, vou me vingar, né? Eu vou me vingar. Então, essa pessoa vai para essa cidade e o vingador não vá atrás dele, não vai, ele não pode, o vingador não pode ir lá para essa cidade vingar a morte do seu parente, né? Quando se enfurecer o seu coração e alcançar por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não odiava antes, né? Portanto, te dou ordem dizendo: 3 cidades separará, e se o Senhor teu Deus diletar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais. Quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, não, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3. Então, né? E quando guardares todo este mandamento que hoje te ordeno para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias. Então, acrescentará outras 3 cidades além dessas 3. Então, ele vai dar 3 cidades e depois ele vai acrescentar mais 3 cidades para que esse povo, esses criminosos sem culpa, fique lá preso nessas cidades para que não seja vingado aquilo que ele cometeu, né? Para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti, né? Mas, havendo alguém que odeia seu irmão, né? Que odeia, mas havendo alguém que odeia seu próximo e lhe arma cilada e se levanta contra ele e fere mortalmente, e se acolhe a alguma
desta cidade, então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. Então, se alguém mata alguém, né, intencionalmente, né, fere outro e ele morre por intenção, por querer fazer aquilo, né, vou matar fulano, aí mata, e ele vai para essa cidade, se ficar preso lá pensando que não vai acontecer nada com ele, né? Ele é como se a pessoa matar uma pessoa e vai se entregar na cadeia, né? É dessa forma. Então, esses que matam é culpado e vai para lá se entregar nessa cidade e alguém souber, então ele manda buscar ele de lá, traz ele, né? Entrega na mão do vingador da pessoa, do parente daquele que morreu, e então mata ele também. Porque essa lei aí que Deus está dando a esse povo é olho por olho e dente por dente. Não é como hoje, né? Hoje não é dente por dente, olho por olho. Hoje existe perdão, né? Até para nossos inimigos. Por isso hoje é diferente. Mas nesse tempo aí é olho por olho, dente por dente. Então, vão os anciãos da sua cidade, mandarão buscá-lo e dali tirarão daquela cidade e tragarão e entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. Então, o cara mata meu irmão e foge para essa cidade, então o sacerdote, os anciãos mandam buscar ele e chega aqui eu mato ele, porque ele matou meu irmão por querer, né? Não os outros matou sem querer. O que mata sem querer tem absolvição, porque ele matou sem querer, foi um acidente, né? Então, o parente daquela pessoa, ele vai ficar lá naquela cidade e nenhum parente pode ir lá, nem os anciãos podem trazer ele para que ele morra. Mas se o cara matou porque quis, então vai buscar ele e o parente vinga o sangue dele, mata ele. O teu olho não perdoará, antes tirará o sangue inocente de Israel para que bem te suceda. Acerca dos limites e das testemunhas, né? Acerca dos limites e das testemunhas. Não, não mudes o limite do teu próximo para que estabeleça os antigos na tua herança. É porque antes, muito antes, tinha essa encrenca. Eu lembro muito bem, quando eu era pequeno, eu já havia falado dessas coisas. Eu não tinha nada, nenhuma sabedoria acerca da Bíblia, né, do que Deus, das ordens de Deus, mas eu via muito falar que naquele tempo, os fazendeiros, né, chegavam, pegava o fazendeiro, mandava de noite pegar, transferir a cerca 5, 6 metros para tomar, para enlarguecer os seus terrenos, né? Cercava o açude para que o açude seja da pessoa. Morreu muita gente por causa disso nesse tempo, que o povo adiantava as cercas, né? Fazia as demarcações além daquilo que era deles, né? Eu morava aqui, mas meu terreno era pequeno, o outro tinha muito terreno, então eles tiravam a cerca e avançava 5, 10 metros por terreno, ficar maior. Antigamente havia muito isso. E morreu muita gente por causa disso, né? Então Deus está dando aqui os limites. Não mude o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança. Que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuir. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade. Quer dizer, se aqui também o cara não pode aumentar o terreno, se o terreno for aquele estabelecido, você tem que continuar com aquele, não pode mudar. Também a testemunha. Se for uma só testemunha para levantar falso, dizendo que aquela pessoa está errada, também não pode. Não pode. Tem que ser 2 ou 3 testemunhas. Aí, se tiver 2 pessoas ou mais pessoas testemunhando aquele ato, aí sim a pessoa terá vez. Mas por uma só, ela não terá vez. Ela não será
absolvida ou condenada por uma testemunha. Mas por duas ou três, ela será absolvida ou condenada, né? Essa é a lei de Deus, né? Olha, uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade. Uma testemunha só. Não pode condenar ninguém. Nem pode condenar, nem pode absolver, né? Ou qualquer pecado também. Se ela for delatar um pecado, também não vale. Seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato. Então, se tiver duas ou três testemunhas, seja contra pecado grave ou que a pessoa cometeu, então vai valer o que as duas ou três testemunhas falar, né? Assim estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, né? Inquirirão é fazer pergunta, interrogar, né? Inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa que testificou falsamente contra seu irmão, fale-eis como cuidou de fazer seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, não, mão por mão e pé por pé. Então, essa lei de Deus, nesse tempo aí, é muito rigorosa, né? É olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão e assim. Então, se você mata porque você quer, você vai morrer. Se você rouba porque quer, vai morrer. E é assim sucessivamente. Nos dias de hoje, é da mesma forma, né? Só que hoje a corrupção é maior nesse sentido aí. O cara rouba, tem gente que defende, dizendo que ele não roubou, como é aqui a testemunha falsa, e às vezes prevalece, mas aqui é o contrário. Se você fizer isso, morre, não tem boquinha, morre. Hoje não, hoje até a testemunha falsa vai lá por algum trocado, testemunha contra a pessoa, e a pessoa assim ainda fica solto, né? Mas aqui é diferente. Tem um juiz também que se corrompe, não todo, mas tem juiz que se corrompe, tem promotor, tem advogado, e esses faz com que o que cometeu o crime seja livre, né? Mas que pela mão de Deus, no último dia, se ele pode ser julgado e condenado no restador, né? Não adianta, porque não escapará da mão de Deus, né? Isso é as transgressões. Vou dar uma paradinha por aqui, né? Espero que tenha gostado dessa leitura. Vocês voltam a ver de novo o vídeo para entender direitinho, né, sobre essa lei que Deus está dando a esses israelitas que vêm lá do Egito, né? Esses mandamentos não é para ninguém nos dias de hoje, e é também, mas com uma diferença total. A lei de Cristo é muito diferente dessa daí, que essa lei aqui é muito material, a lei de Cristo é mais espiritual, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Vocês venham a obedecer a Deus no máximo possível. Deixe as más práticas, né? Para que Deus abençoe vocês sempre. Vocês prosperem, tenham saúde, você, sua família, tá? Um grande abraço. Não se esqueça de deixar o likezinho, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações. E de compartilhar com sua família, seus parentes, seus amigos, essas instruções, que é muito bom, para que vocês aprendam e seus parentes aprendam para que um dia vocês venham ter a vida eterna, tá? Um grande abraço.